Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Passando por aqui para falarmos de mais uma passagem da palavra do Senhor, mais um devocional. E hoje o versículo que eu queria ler com vocês está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, e nós vamos ler o 16 e o 17. E fala assim: Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Essa passagem de Hebreus nos remete em Gênesis, aonde nos conta a história de Esaú e Jacó. Uma história muito conhecida, nós sabemos muito bem que eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac, e que o Esaú ele trocou a sua primogenitura por um prato de sopa. Nós sabemos que ele tinha direitos como filho primogênito, direitos espirituais, e ele trocou isso por um prato de sopa. Decisão errada, decisão estúpida, escolha errada. E muitas vezes nós olhamos somente para Jacó, que Jacó foi traiçoeiro. Jacó, nome trapaceiro, enganador. É isso que diz o nome de Jacó. E nós olhamos somente para Jacó. Mas isso para nós, hoje, uma decisão errada nossa, ela muda toda a nossa vida. Ela muda toda a nossa história. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de sopa. Ele escolheu errado e pagou um alto preço pela sua decisão. E nós temos vivido isso diariamente. Nós escolhemos errado, nós pagamos um alto preço por decisões erradas que tomamos. Nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. Muitas vezes numa precipitação, muitas vezes por ser um caminho mais rápido. Às vezes nós sabemos que nós precisamos orar, mas a gente não quer escutar um não do Senhor. Nós queremos atalhos que nos levam a decisões erradas, escolhas erradas. Todos nós temos um ciclo da nossa vida que precisa ser quebrado. Correntes que nos acorrentam pela vida inteira por decisões erradas. Jovens, muitas vezes, nós vemos pagando um alto preço por não pensar. Jovens que tomam atitudes erradas, namoram errada, casamento acaba se tornando errado e lá na frente pagam um alto preço, decisões erradas e banais. Nós precisamos agir diferente de Esaú. Nós muitas vezes vamos ao culto, nós choramos, nós clamamos, nos prostramos aos pés do Senhor, a palavra fala conosco, nós nos arrependemos, mas a hora que a gente sai da porta para fora da igreja, nós voltamos a chorar, o mesmo choro. Mas muitas vezes não é porque nós estamos arrependidos verdadeiramente por decisões erradas, escolhas estúpidas. Às vezes o nosso choro é porque nós nos sentimos injustiçados. Nós achamos que muitas vezes somos maltratados, muitas vezes somos desvalorizados, muitas vezes nós somos esquecidos, mas nós nunca lembramos que o nosso Pai é um Pai que ainda tem bênçãos e promessas para nós. O nosso Pai é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa, mas o fruto daquilo que nós semeamos nós vamos escolher. Então, precisamos escolher corretamente, precisamos decidir corretamente, porque até quando nós vamos tomar atitudes erradas e nós vamos colher o fruto delas. Deixamos muitas vezes que pessoas aproximem-se de nós, não com intenção de somar na nossa vida, mas com intenção muitas vezes de usufruir, muitas vezes de sugar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós muitas vezes temos a oferecer para ela. Nós trocamos de trabalho,
trocamos de casa, mudamos de cidade, trocamos de faculdade, muitas vezes de casamento, de igreja, porque nós queremos muitas vezes fugir daquilo que nós estamos colhendo de uma semeadura errada. Temos dedo podre, né? Dedo podre. Esaú, ele tinha tudo para ser feliz. Ele tinha tudo para ser honrado, mas ele fez uma escolha estúpida. Ele decidiu errado. E às vezes nós também, quando decidimos errado, nós achamos que a vida ela está sendo injusta conosco. Às vezes nós achamos que a vida ela está sendo estúpida conosco, mas nós esquecemos que agimos inconsequentemente. Nós não sabemos escolher. Principalmente, nós não sabemos esperar em Deus. Nós sempre queremos o mais rápido. Nós somos imediatistas, nós queremos para ontem, nós queremos para agora, tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. Mas olha, para de chorar. Para de ter dó de você. Olha que você tem derramado lágrimas que não convencem ao Senhor. Lágrimas que não tocam o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é a sua vulnerabilidade. É você realmente admitir que escolheu errado e se arrepender. Recomeçar. Se arrepender verdadeiramente da sua escolha errada. Lembre-se uma coisa, a salvação é individual. Não jogue nas costas do outro, muitas vezes, o peso que cabe a você. Somente a você. Quem está vivendo e passando a semeadura errada é você. Então, para que ficar remoendo? Para que ficar chorando? Para que ficar se lamentando? Seja vulnerável, volta lá. Esaú, ele era um homem do mundo. Ele era cheio de vigor e aventureiro. Ele não apreciava o espírito, ele não vivia os princípios. Ele preferia alimentar o seu corpo, usufruir das promessas claras do Senhor, mas também tomava atitudes erradas. Nós nunca lemos que Esaú tinha uma tenda ou um altar. E a gente sempre lê na palavra que Esaú tinha muitas mulheres, que Esaú era mundano. E aí, cristão, nós não fazemos a mesma coisa? Nós também, muitas vezes, esquecemos de obedecer, muitas vezes nós esquecemos dos princípios, muitas vezes nós não jejuamos, não oramos, não vamos para o secreto com o Senhor, não buscamos, não lemos a palavra porque ela é o nosso manual. Todas as respostas estão na palavra. E porque nós queremos atalhos rápidos, porque nós queremos o caminho mais fácil. Muitas vezes nós temos visto crentes caindo em corrupção, crentes sendo envergonhados por decisões estúpidas. Então, as promessas do Senhor, elas nunca foram mentiras. Elas continuam vivas, elas continuam existindo para você e para todos nós. Você só precisa viver a verdade. Você só precisa escolher corretamente. Somente isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Ele te dê força, que Ele te dê sabedoria para que você possa escolher da forma correta, para que você realmente possa viver as promessas do Senhor na sua vida. Amém? Até a próxima, tenha um bom dia.